Hoje nós vamos falar sobre perdão. Nosso podcast com Café com Teologia e Psicologia, e você é muito bem-vindo. Olá pessoal, tudo bem? Então vamos gravar mais um podcast. Vamos falar sobre perdão, dentro de uma perspectiva neuropsicológica, tá bom? Eu sou pastor, sou formado em teologia e também sou formado em psicologia, com especialização em neuropsicologia. Eu quero trazer algumas coisas para você a respeito disso. Eu já palestrei para algumas pessoas, religiosos, sobre isso, e às vezes eles me pedem, me manda um esboço, e eu não tenho um esboço, então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, e assim você pode compartilhar com as pessoas esse assunto que eu acho muito interessante. Então vamos começar. Vamos começar, pastora. Como a neuropsicologia vê a questão do perdão? Então, é o seguinte, nós os religiosos, a gente acha que o perdão é uma coisa de domínio da religião, que ninguém mais se preocupa com isso. Não é verdade. A antropologia se preocupa com perdão, a medicina se preocupa, pensa também no perdão, e todas as ciências, como a neuropsicologia também pensa no perdão. Então, o perdão é uma chave que as pessoas usam para poder se livrar de alguns transtornos. E ele é muito importante, porque assim como nós falamos no último podcast que o corpo fala, a falta de perdão pode levar a transtornos graves. O corpo vai reagir quando nós não perdoamos e pode causar sérios problemas de saúde física também. Perdão tem a ver com números? Porque na Bíblia diz que devemos perdoar 70 vezes 7. Eu não consigo perdoar isso. 70 vezes 7 é a mesma coisa. No mesmo dia. No mesmo dia, principalmente. A mesma pessoa. Não, realmente essa conta não fecha. Porque assim, quando a gente fala de perdão, nós nos posicionamos como ofendidos e não como ofensores. Então, por exemplo, se eu fui ofendido por alguém, eu não consigo perdoar 70 vezes 7. Mas se eu ofendi alguém, eu quero ser perdoado 70 vezes 7. Tem lógica. Lógico, essa conta não fecha por isso, porque tem dois lados. Perdão sempre tem dois lados. Tem o ofensor e tem o ofendido. E aí o Pedro traz esse número para Jesus. E Jesus devolve outro número para Pedro. Então Jesus ele era dialético. Tudo que você trazia para ele, ele não fugia do assunto. Ele explicava o reino dentro dessa coisa do perdão. Ou se fosse falasse sobre o semeador, ele ia falar sobre o semeador. O pescador, ele ia falar sobre o pescador. Aí Pedro trouxe número, mas essa conta nunca fecha, não vai fechar. A gente pode fazer cabala, pode fazer numerologia, essa conta não fecha porque tem dois lados. Como Jesus lida com o perdão? Então, porque ele foi crucificado. Sim, mas tem uma coisa que eu acho que é a grande chave do perdão. Eu não quero, assim, vou resolver essa questão, porque é uma questão muito polêmica. Mas como pastor e neuropsicólogo, eu penso numa coisa. Por exemplo, quando Jesus estava sendo agredido lá no pretório, que tem o texto lá, o versículo, que fala, acho que você tem o texto aí, o que eles falam para Jesus? Profetiza, pois, ó Cristo, quem é que te bateu? Exatamente. Por exemplo, profetiza quem te bateu. Jesus profetizou quem bateu nele? Não. Não, por quê? Eu vou explicar por quê. Por exemplo, quando eu sou ofendido, quando alguém faz alguma coisa grave contra a minha vida, eu tenho o ofensor e a dor da ofensa. Eu vou acolher a dor da ofensa. Sim. Independente do ofensor. Mas, por exemplo, na neuropsicologia, o nosso cérebro não conhece o ofensor. Não? Não. Como assim? Ele conhece uma imagem do ofensor que eu criei na minha cabeça. Por exemplo,
Tem pessoas ofendidas que o ofensor já morreu. Sim. Então independe da presença dele ou não, mas a imagem dele ainda está registrada na mente da pessoa. E toda vez que ele evoca essa imagem do ofensor, ela vai validando e construindo essa imagem, ela vai aumentar a dor da ofensa. E quando ela aumenta a dor da ofensa, ela vai ter problemas sérios. Por exemplo, ela vai ter muita adrenalina, muito cortisol no sangue, ela vai ter a cabeça quente, né? Por exemplo, a nossa cabeça tem um negócio chamado líquor entre o cérebro e a caixa craniana, que fica nas membranas. Esse líquor ele vai aquecer. Sim. E todo líquido, quando ele aquece, ele passa da temperatura, ele aumenta o volume. E a pessoa passa a ter dor de cabeça, porque ela está adrenalizada, com muito cortisol. Aí, se ela dorme de bruços, ela vai acordar com enxaqueca, ela vai, se dormir de lado, vai acordar com dor nesse lado, na cabeça. Por quê? Porque ela não perdoa. Porque a falta de perdão e essa imagem que está validada ali na cabecinha da pessoa, do ofensor, essa imagem que está invalidada, cada vez que ela sofre, ela vai ter adrenalina e cortisol no sangue, que são dois hormônios ruins, que vão prejudicar estômago, batimento cardíaco, tirar o sono, dor de cabeça, vai ter esse monte de problemas. Porque a falta de perdão gera uma emoção chamada raiva, e a raiva gera um desejo chamado vingança. E aí que está o grande segredo de Jesus. Que quando eles falaram para Jesus, profetiza quem te bateu, Jesus não validou a imagem dos ofensores na cabeça dele. Ele não quis saber quem bateu nele. É isso que a gente faz o tempo todo. É isso que a gente faz realmente o tempo todo, né? Porque se alguém nos ofende, a gente fica com aquela imagem na cabeça e cada vez que eu vejo, eu me lembro daquilo que eu passei, eu fico mais nervosa ainda e quero dar um soco na cara da pessoa. Sim, esse é o sentimento. Mas independe se a pessoa está perto ou longe, a dor da ofensa está lá, ligada a essa imagem do ofensor. Mas você percebe que Jesus não quis registrar essa imagem de quem bateu nele? Ele não registrou, ele não profetizou. E o que a gente faz o tempo todo? Quem me bateu. Eu fico profetizando e validando o tempo todo quem me bateu. Eu não sei se você já percebeu que as pessoas, quando vêm contar pra gente alguma ofensa que eles tiveram, eles têm detalhes do ofensor. Sim. Tava com tal roupa, tava usando tal perfume, foi no dia tal que estava chovendo. E Jesus não fez isso. Uhum. Então eu preciso separar a imagem do ofensor da ofensa e desconstruir essa imagem do ofensor. Como faço isso? Eu vou te dar o segredo, você vai ter que ler a apostila. Olha, por exemplo... Vou ler o e-book. Por exemplo, Jesus quando ressuscitou, ele falou de números? Não. Por exemplo, ele falou assim, olha, quando eu estava sendo agredido, eu tomei 490 chicotadas, 490 cusparadas, 70 vezes 7 ofensas. Não. Então, não são números. Se eu me basear na vida de Jesus, eu vou entender que 70 vezes 7 foi só uma conversa para mostrar para a gente que a questão vai além de números. Então, quando Jesus ressuscitou, ele não falou de números e ele não se vingou dos ofensores. Sim. Jesus nunca foi lá na casa do ofensor. Por exemplo, ele podia ter ido na casa do Anás, na casa do Caifás, na casa do Pilatos, né? Tirar conta de tudo que ele fez lá, mas ele não fez isso. Jesus não falou de números, Jesus não se vingou de quem ofendeu ele, e Jesus nunca falou sobre quem ofendeu ele. Enquanto nós validarmos essa imagem do ofensor na cabeça, nós vamos sempre sofrer a dor da ofensa. E o nosso corpo vai responder com doenças patológicas. Aí você fala assim, mas Jesus, ele era filho de Deus, ele tem capacidade para fazer isso. Beleza, então vamos pegar a história de Estevão, lembra no livro de Atos? Sim. O que Estevão estava fazendo enquanto ele estava sendo apedrejado? Ele estava de joelho, olhando para o céu.
e não para os ofensores. Porque ele também, como Jesus, não queria registrar na cabeça dele a imagem do ofensor. Enquanto a imagem dos ofensores estiver na minha cabecinha, eu vou sofrer a dor da ofensa. Então ele sabia que ele estava morrendo, mas ele não olhou para quem estava apedrejando ele. Ele olha para o céu e diz: Pai, não impute-lhes este pecado. Ele tinha condições de orar pelos ofensores enquanto estava sendo agredido. Então, quando eu desconstruo a imagem dos ofensores, eu vou lidar com a dor da ofensa. Cada vez que essa imagem vir, que ela vem na minha mente, ou na mente das pessoas que estão nos ouvindo, cada vez que a imagem do ofensor vem, ele substitui essa imagem por uma outra imagem, que ele vai ensinando o cérebro que essa imagem já não existe, que ele já desconstruiu essa imagem. A dor da ofensa vai passar. Ele vai ter condições de de ter esse perdão. Então, por que não perdoamos? Porque ficamos contando números e ficamos construindo imagens dos ofensores. E a neuropsicologia ensina isso muito bem. Substitua a imagem. Veio na sua cabecinha? Opa, peraí, né? Aí você... Mas não é uma coisa muito fácil. É um processo para desconstruir a imagem do ofensor. Correto? Perfeito. Não acontece assim. Né? É uma disciplina. Porque assim, ó, você pode mudar qualquer comportamento e você pode mudar qualquer pensamento. Principalmente os pensamentos que te causam dores. Você pode desconstruir isso. Em 21 dias, você pode educar o teu cérebro a não pensar mais nisso. Entendi. Porque o cérebro aprende. Cada vez que você evoca, por exemplo, quando você evoca a imagem do ofensor, o cara nem sabe, ou a pessoa nem sabe que você existe. Sim. Não tá nem aí com a minha vida. Nem aí. Por exemplo, eu estou lá no trânsito, eu levo uma fechada. Eu fico com muita raiva. O cara vai embora e nem sabe que eu existo, eu estou aqui sofrendo. Então o meu cérebro vai registrar a imagem da fechada. Né? Então o cara foi embora, eu estou aqui sofrendo. Porque o meu cérebro, quando eu sou ofendido, o meu cérebro vai pensar que quem fez mal para mim fui eu mesmo. Porque ele não vai produzir hormônios ruins na cabecinha de quem me ofendeu, na minha cabeça. Porque ele acha que ele está me protegendo. Então, quando eu estou ameaçado por uma ofensa, o meu cérebro ele vai produzir. Ele vai jogar as glândulas suprarrenais que ficam lá em cima dos rins, né, que joga adrenalina no sangue. O meu cérebro, para me proteger, vai mandar essas glândulas injetar adrenalina no meu sangue. E essa adrenalina, ela nunca vem sozinha, traz um hormônio muito ruim, chama cortisol. Eu vou sentir calor, vai dilatar a pupila, a minha glândula, né, a amígdala que secreta aquele hormônio de avaliar as coisas, da ética, não posso fazer, ela para de secretar e eu faço qualquer coisa, às vezes eu vou lá e eu agrido, eu xingo, porque eu estou adrenalizado, eu tenho muito cortisol, aí eu preciso metabolizar tudo isso, porque o meu cérebro está produzindo defesa para o meu corpo, ele acha que ele está me protegendo, Sim. porque aí ele está me dando uma força extra para lutar ou para correr, para a preservação da espécie. Então, olha, a falta de perdão gera tudo isso, por causa de uma imagem que nós validamos na nossa cabecinha. E Jesus não permitiu que essas imagens ficassem registradas na cabeça dele. Estevão não permitiu que as imagens dos ofensores ficassem registradas na cabeça dele. E agora você pontuou perfeito. Não é fácil. Não é fácil. Mas é uma disciplina. Quando você fala assim, ó, eu perdoo, você verbaliza isso, as pessoas dizem assim, pastor, mas eu não consigo perdoar. Eu entendo essas pessoas, não é fácil. Mas você vai dizendo para o teu cérebro, eu já perdoei, eu não quero mais essa imagem. O seu cérebro vai entender que essa imagem não pode mais te causar danos. E aí isso é libertador. Isso é libertador. Porque o perdão
Não libera a pessoa que me ofendeu, libera a minha vida, a minha qualidade de vida. E quando isso acontece, as pessoas que chegam nesse nível de perdão, eles viram uma chave na vida deles, uma chave de bênçãos, uma chave de cura e uma chave de prosperidade. Ou seja, né, para a gente fechar. Vamos fechar. Tem mais perguntas sobre Nenhuma. isso? Ou seja, se nós pensarmos como Jesus, e ele nunca foi atrás de quem bateu nele, ele nunca citou esses nomes, ele nunca validou números, né? Eu chego na seguinte conclusão: nunca ninguém me fez mal. Por quê? Eu aceitei a dor da ofensa. Então eu não tenho inimigos. Eu não vou aceitar ter inimigos. Eu não vou aceitar ter pessoas que me ofenderam e não vou ficar validando pessoas que me ofenderam. Porque o mal que eu fiz para mim mesmo foi quando eu aceitei a dor da ofensa. E eu não aceito mais a dor da ofensa. Porque eu não vou deixar mais o meu cérebro criar imagens de ofensores na minha cabeça. Eu também não. Então esse é o grande segredo do perdão. Que às vezes você fala assim, mas na palavra, tá, mas eu entendo que a neuropsicologia, ela pode ajudar a gente a entender muitas coisas. Sim. Usando a própria Bíblia. Acho que uma coisa caminha com a outra. Sim, eu acho que o que a gente está descobrindo na neuropsicologia, e a gente está compartilhando com o pessoal, é o que Jesus já falou há 2000 anos. Não tem segredo, tem que pesquisar. Mas um dia nós vamos falar sobre a fisiologia da culpa. Vamos. Tá bom? Vamos falar sobre a fisiologia da culpa. O que o corpo sente quando a gente carrega muita culpa dentro da gente? Pessoal, muito obrigado, viu, por ter ficado com a gente mais um podcast. Deus te abençoe. Até a próxima. Eu espero que você compartilhe esse podcast com o maior número de pessoas. Quem sabe esse podcast é uma chave, né, na vida de algumas pessoas para conseguir perdoar. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Até a próxima.